Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação. Agradeço a Deus por você estar aí comigo todos os dias, abençoando a vida de outras pessoas ao compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigado de coração. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei no final, tá bom? O teste do sábado. Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem nós estudamos sobre a questão do domingo, que é a autoridade da Igreja Romana sobre todas as demais igrejas. Quem foi que criou o domingo foi a Igreja Romana. Nós estudamos isso com clareza ontem. Ah, pastor, eu não assisti o vídeo, então eu vou recomendar que você dê uma pausa nesse vídeo, volte no vídeo de ontem e estude esse tema para depois continuarmos aqui, tá bom? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto sobre o teste do sábado, deixa eu só afirmar para você, antes de mais nada, o domingo só será o selo e o sinal da besta quando ele for imposto com força de lei. Hoje o domingo é o sinal da besta? Ainda não é, querido amigo, querida amiga, não é. Porque ninguém é obrigado a guardar o domingo, ninguém é ameaçado de morte por não guardar o domingo. Então, ainda não é. Aqueles que adoram a Deus no domingo não receberam o sinal da besta. Agora, aqueles, naquele tempo, quando forem submetidos a uma lei que requer que nós deixemos de guardar o sábado para guardar o domingo, sendo ameaçados de morte, e cedermos a essa pressão, guardando o domingo ao invés do sábado, aí sim nós receberemos, terá sido feito o sinal da besta e caberemos recebendo o sinal da besta. Então, antes de você ficar pensando que todos que guardam domingo já estão selados pela besta, não, nós não acreditamos assim. A Igreja Adventista acredita que o sinal da besta só será formado quando for imposto através de leis que forcem as pessoas a deixarem de guardar o sábado para guardar o domingo e com ameaça de morte. Aí sim é o sinal da besta, ok? Dito isso, vamos à questão aqui dos testes do sábado. Bom, o Papa Bento XVI, em 6 de junho de 2012, falando para 15 mil pessoas ali na praça de São Pedro, em Roma, ele afirmou categoricamente que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Ou seja, linkou o domingo com a liberdade, né? A liberdade de o indivíduo estar com a família e com Deus. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade do ser humano. Foram as palavras usadas por Bento XVI. O seu antecessor, o pastor, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, ele deixou a sua encíclica papal Dies Domini afirmando exatamente isso, convocando o mundo a pararem as suas atividades no dia de domingo, a fim de que a família fosse preservada, a fim de que o ser humano pudesse celebrar com Deus e sua família o seu Criador. Na carta, na encíclica papal Dies Domini. Se você tiver dúvida, vai no Google e digita lá, encíclica papal de João Paulo II, Dies Domini. E você vai ter acesso a essa encíclica, falando exatamente isso. Muito bem. O que a profecia nos diz é que a besta vai impor a sua marca na mão ou na fronte de todos os habitantes da terra. Aqueles que não se submeterem a isso, diz a Bíblia, não poderão comprar e nem vender. Nós já estudamos sobre esse assunto. Então nós acreditamos que a profecia nos ensina, ou prevê, que haverão leis que serão aprovadas no mundo todo, obrigando as pessoas a abandonarem o sábado para guardarem domingo como um dia de guarda, o dia da família, ou, numa linguagem mais atualizada, o dia do clima, em preservação do clima global, né? Olha que coisa interessante. E aqueles que se recusarem a guardarem domingo e permanecerem aguardando o sábado, esses serão rotulados como inimigo dos melhores interesses da sociedade. Que coisa, né? Que coisa tremenda. Bom, nós sabemos que o povo de Deus não cederá a essa pressão, continuará
guardando o sábado como selo de Deus, como sinal de Deus, sinal da autoridade de Deus, em oposição ao sinal da autoridade da besta. O selo era uma autenticação de qualquer documento da antiguidade. Por exemplo, se o rei quisesse dar caráter autêntico e autoritário a uma carta que ele escrevia, ele tinha um anel que ele colocava sobre a cera, colocava a cera quente, ele imprimia ali o seu anel nessa cera, e ali estaria o nome dele, o seu título, que era o rei, e o seu território. O nome, o seu título, a sua função e o território da sua jurisdição ou da sua autoridade, da sua supremacia, ok? Então, nome, autoridade e o território. Então, aquela carta selada com o selo do anel real, essa tinha autoridade e era autêntica. Deixa eu ler para você Isaías capítulo 8, versículo 16, que diz assim, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que é interessante nesse texto é que a lei seria selada no coração dos discípulos de Deus. Existe o selo de Deus no sábado? Obviamente, ou na lei? Obviamente que existe, que é o sábado. Nós havíamos Ezequiel capítulo 20, versículo 20, pode abrir a sua Bíblia. Ezequiel 20, versículo 12, também pode ler aí na sua Bíblia. E dei os meus sábados para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, na lei de Deus existe o seu selo. Como um selo, ele tem essas três características. O nome do legislador, a sua função e a jurisdição do seu território. Vamos ler o mandamento do sábado e vamos ver se nós encontramos essas três características do selo. Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebeu que os 3 elementos? Aqui nos mostra o nome de Deus, o Senhor teu Deus. Mostra também a função de Deus. No verso 11 diz que, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, ele é o Criador. E qual que é a jurisdição? O mundo inteiro. Porque como ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, isso quer dizer que a sua jurisdição como Criador é mundial ou global. Olha que coisa interessante. Esse é o selo de Deus. A lei de Deus seria selada no coração do seu servo, dos seus discípulos. Ezequiel 20, versículo 20, versículo 12, nos diz exatamente que ele é o sinal de Deus, é a autoridade de Deus. Por que é importante? Porque esse é o único mandamento que aponta Deus como nosso Criador. Se todo mundo guardasse o sábado conforme está escrito aqui, não haveria teoria da evolução, não haveria descrente, e o mundo inteiro estaria sob a autoridade divina. Por isso que o diabo tenta distorcer ou anular esse mandamento, porque ele aponta diretamente para o Criador. A Bíblia diz que o selo de Deus, em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3, é colocado somente sobre a testa. O selo da besta é colocado sobre a mão e sobre a testa. A testa é sinal de razão, discernimento, inteligência e vontade. A mão é sinal de realização e força. Então, Deus não coloca o seu selo na mão, coloca na testa do indivíduo, porque ele respeita a liberdade, ele não vai coagir as pessoas a obedecer-lhe. Não, muito pelo contrário. Ele conquista o indivíduo e, através dessa conquista, esse indivíduo voluntariamente lhe presta uma adoração e uma obediência. Ao contrário da besta. A besta ela vai coagir através do boicote econômico para que não comprem nem vendam, vai perseguir
e vai ameaçar de morte aqueles que não aderirem ao plano global de aceitar a sua autoridade. A Bíblia fala que a característica do tempo do final, a característica do povo de Deus no tempo final, é que eles guardariam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E isso, obviamente, está incluso o quarto mandamento, que é o selo. O selo de Deus está na sua lei. E esse selo é o sábado. Pastor, mas por que você acredita que o sábado é o selo de Deus e que ele é muito importante? Meu amigo, minha amiga, deixa eu explicar para você. O sábado é o único mandamento dos 10 que identifica realmente Deus e a sua autoridade. É o único. Qualquer Deus pagão poderia reivindicar a paternidade dos 9 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura de nenhuma semelhança que é em cima dos céus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Qualquer Deus poderia dizer acerca desses mandamentos a mesma coisa, mas o sábado é o único que identifica Deus como nosso Criador, sabe? O Senhor teu Deus, Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, por isso descansou no dia de sábado, abençoou e o santificou. Ponto final. Por que o sábado é importante? Porque ele identifica quem é o nosso Criador, quem é o nosso Deus e qual é o poder que ele tem. Olha, nada do que existe existiria se ele não tivesse feito. Olha o poder que ele tem. É o único mandamento que identifica essas características divinas. Por isso, ele é tido como autoridade, é tido como selo da autoridade de Deus. Né? Por que guardamos os outros mandamentos? Porque são mandamentos óbvios para que nós o guardemos. Né? Não terás outro Deus diante de mim, porque não existe outro Deus. Não adorar a imagem, porque a imagem é feitura humana. Não tomar o nome de Deus em vão, porque o nome é sagrado e tem poder no nome de Deus. Honrar pai e mãe, porque são os nossos progenitores. Não matar, porque a vida é sagrada. Não adulterará, porque o casamento é sagrado. Não furtarás, porque se eu furtar, eu vou estar invadindo a propriedade alheia e assim nunca serei feliz. Não dirás falso testemunho, ou seja, se você viver mentindo, você não vai ser uma pessoa confiável. Não cobiçar a casa do próximo também não nos tornará felizes assim. Então há razões práticas para guardar os 9 mandamentos. Porém, o sábado, a única razão que nos é dada para guardar e observar esse dia é porque Deus pediu para guardar. Então é o sinal da autoridade. Se Deus é o Senhor, então Ele que manda. Se Ele está mandando que guardemos o sábado, vai ser o sábado. Se Ele mandasse para guardar a quarta, seria a quarta. Se mandasse para guardar qualquer outro dia, seria qualquer outro dia. Porém, Ele manda guardar o sábado. Então é o sábado que nós devemos guardar. Esse é o sinal da autoridade divina. Esse sinal de autoridade divina está em franca oposição ao sinal da besta, né? Que é o sinal da autoridade da besta, que é um falso dia de adoração, que é o domingo. Deus nunca criou o domingo. Não há uma linha na Bíblia, uma única linha nas Sagradas Escrituras autorizando a troca do sábado para o domingo. Pode pesquisar. Não há uma única autorização bíblica para que nós troquemos esse dia. Quem criou o domingo foi a Igreja Romana, no 4º século. A partir do 4º século, a Igreja Romana tomou isso como uma norma, como um dogma, e a partir desse momento a humanidade esqueceu completamente do sábado e começou a a humanidade não, um grupo de pessoas, né, muito grande, majoritário, passou a guardar domingo em oposição ao sábado, enquanto alguns poucos continuaram guardando o sábado do Senhor e por isso foram perseguidos, massacrados, queimados cruelmente, né? Então, querido amigo, querida amiga, é essa a mensagem de Deus para mim e para você. Nós iremos viver um momento no futuro onde que a nossa lealdade ao Criador será testada até o último estágio, até o mais alto nível. Que nesse dia eu e você possamos estar firmes ao lado do nosso Criador.
Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos lhe pedir a Tua bênção para esse dia, que a Tua graça nos acompanhe, que o Senhor nos dê força para fazer a Sua vontade e colocá-lo acima de tudo, inclusive das pressões que o mundo colocará sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos nosso estudo aqui, finalizaremos a nossa semana. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.